Primeiramente, agradecer o convite, Marcelo, Luciano, embora o Eunimar não está aqui conosco no momento, também externo agradecimento ao Eunimar, ele que fez a ponte, né, que também entrou em contato, enfim. Os agradecimentos às pessoas que, de fato, merecem, lógico, que fazem todo esse trabalho acontecer, essa oportunidade da difusão de informação ela é muito importante, o momento também é oportuno, né? Então, fico muito contente em poder colaborar dentro desse contexto. Agradeço o pessoal que está aqui nos acompanhando, porque não é fácil, a gente está com uma enxurrada de eventos acontecendo, oportunidades, vamos pensar dessa forma, e dedicaram aí o seu tempo, que é valiosíssimo, considero dessa forma, para estar nos ouvindo e também compartilhando conhecimento, que eu acho que aqui é uma mão de via dupla, o ganha-ganha de ambos os lados. E dentro das palavras do Marcelo, o carinho é recíproco, viu, Marcelo? Então, eu posso dizer que o carinho é recíproco pela Cultivar, pelo trabalho de vocês também, pela honestidade e transparência que vocês delegam às ações. O SESB, confesso para você, tenho um prazer imenso também de trabalhar no SESB, é uma ação bastante interessante, só para vocês entenderem, nós não fazemos pesquisa, né? Nós fazemos, de fato, constatação lá no campo e trazemos essas informações constatadas para vocês de forma materializada, usando a termologia mais recente, através de dashboards, que são ilustrativos e tenta ser o mais conclusivo possível. Então, essa é a nossa intenção, não substituir uma pesquisa, mas ajudar a pesquisa a gerar hipóteses, a dar velocidade e gerar mais informações para que, de fato, nós conseguimos lá no final fazer o ajuste fino no nosso sistema produtivo e ganharmos em produtividade, ganharmos sustentabilidade e rentabilidade. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, já resumindo em partes. A minha intenção não é complicar e ser, sim, um fator facilitador dentro do processo. Vou pedir licença para vocês para compartilhar a tela, pessoal. Eu preparei um material, não é um material muito longo, até porque vamos tentar, desculpe, vamos tentar otimizar esse tempo no sentido, apresentar de forma resumida, às vezes eu falo um pouquinho demais, mas eu vou tentar ser o mais, não objetivo, mas o mais claro possível dentro de cada conteúdo que eu trouxe. Também tentei trazer uma radiografia geral, nós vamos um pouco antes do plantio, até de fato próximo da colheita, porque nós já estamos passando um período de preparo do ambiente de produção, vamos pensar em solo, correção. Estamos no período de plantio a todo vapor, então alguns já plantaram, outros estão plantando e outros ainda vão começar, dependendo da localização ou da região que está inserido, e se a chuva chegou ou não. E automaticamente, depois de implantado a cultura, nós temos todo o processo de condução da lavoura. Então, eu tentei pegar esses principais insights, materializar e trazer aqui hoje para vocês, para de fato nós gerarmos o subsídio que nós precisamos para ter a discussão. O tema hoje, de fato, é provocativo, altas produtividades, o que elas nos ensinam. Então, dentro da termologia, ou do título que nós estamos utilizando hoje, altas produtividades. Se fosse para falar de média produtividade, acredito que grande parte dos senhores não estariam aqui conosco hoje, o que faz total sentido, porque vocês já estão na média, às vezes alguns produtores acima da média, outros abaixo da média, então estão procurando o quê? Um objetivo em comum, que é a produtividade. Então, altas produtividades, de fato, nós precisamos pleitear ou buscar ou trabalhar para chegar o mais próximo possível. E aí o contexto ou o complemento, o que elas nos ensinam, né? O que tem por trás desses ambientes de alta produtividade. Dentro desse cenário, pessoal, nós vamos desenhar uma logística de trabalho. Então, para colocar todo mundo na mesma página e ser o mais transparente possível, porque esse é o nosso objetivo hoje. E falando em objetivo, nós todos aqui temos um objetivo em comum, o que facilita muito a nossa comunicação e também nós chamarmos a atenção de vocês. Qual que é o nosso objetivo em comum? Produtividade. Hoje ninguém trabalha para não ter produtividade. Trabalhamos para ter, sim, produtividade, altas produtividades, associada com aproveitamento de recursos, mas com sustentabilidade e rentabilidade por trás do processo. E para nós, de fato, chegarmos nessas altas produtividades,
nós precisamos entender o primeiro aspecto, e esse é o primeiro tema da nossa logística de trabalho ou de discussão aqui hoje. Ambiente de produção. O que tem por trás do ambiente de produção, como que nós, de fato, vamos entender desse sistema, o que nós precisamos, de fato, ter de logística de trabalho para levantar as informações necessárias para que possamos saber com o que nós estamos trabalhando. É importantíssimo isso, pessoal, no sentido de dar o contexto de ajuste de manejo. Eu preciso entender onde que eu estou trabalhando e com o que eu estou trabalhando para, de fato, eu ter a minha tomada de decisão. Dentro desse processo, o segundo item é tamanho da oportunidade. Eu trabalhei o item, ou o título, altas produtividades, o que elas nos ensinam. Eu poderia falar para vocês, passar batido, não falar nada de números e deixar o título por si só, mas não funcionaria. Nós temos que ir na linha do quê? Contra fatos não há argumentos. Então, eu preciso, de fato, mostrar para vocês o tamanho da oportunidade produtiva, onde nós estamos e até onde nós podemos chegar. Lógico, nós entendemos o ambiente de produção na ótica que nós vamos apresentar para vocês, que eu acho que todos têm que passar por isso. Nós vamos desenhar os nossos específicos tamanho de oportunidade produtiva, porque cada ambiente vai ter um potencial produtivo. Nós vamos trabalhar o todo para vocês entenderem que nós temos muito ainda o que ajustar dentro do sistema produtivo e automaticamente conseguir aí pleitear essas altas produtividades. No terceiro tópico, entender a lógica. E não é qualquer lógica, pessoal. De fato, é entender para quem que nós trabalhamos e como que nós temos que trabalhar. E aqui nós entramos um pouquinho dentro de um conjunto de palavras chamado filosofia de trabalho. E vai fazer um sentido enorme dentro da nossa conversa aqui hoje. Dentro da sequência, entendendo a lógica, nós temos, então, partindo para o grande start do processo. E esse grande start ele vai ser dividido em 3 etapas. Primeira, segunda e terceira etapa. E vai estar muito conectado com o quê? Com o que fazer dentro de cada etapa ou quais são os processos mais limitantes dentro do sistema produtivo. Pessoal pensa em fatores limitantes, eu já penso em fatores de oportunidade. Então, o que fazer de fato, descobrir aqueles fatores que mais pesam dentro do ambiente de produtividade e, de fato, tornar isso daí não limitante, e sim oportunidade dentro do sistema. Para quem já trabalhou com o aspecto financeiro, é a mesma coisa de uma análise de SWOT. Você coloca todas as informações dentro de um pacote, separa o que é limitante, separa o que é oportunidade, e no final das contas você vai fazer o ajuste fino para o teu negócio funcionar. É exatamente essa a nossa intenção. Dentro do que fazer, nós podemos escolher diversos caminhos, e aqui nós vamos dar algum direcionamento daquilo que vocês podem estar adotando, principalmente para estar aí pleiteando as altas produtividades. E como eu disse para vocês, produtividade é o nosso objetivo em comum, mas ninguém trabalha por acaso. Então, todo mundo vai estar procurando o quê? Produtividade com sustentabilidade e rentabilidade. Preciso não só produzir, mas trazer dinheiro para dentro do bolso. Então, não, a intenção nossa aqui não é trazer informações para aumentar custo de produção, e sim você já aproveitar os recursos que você tem dentro do sistema, otimizar a eficiência desses recursos e automaticamente preparar o ambiente para que ele, sim, seja susceptível para novos investimentos, ou seja, nível de investimento maior, desde que o ambiente seja responsível. E dentro desse processo, tudo dentro de um pacote de filosofia de trabalho. Então, essa é a nossa logística de hoje. Nós vamos passar por todos esses itens, lógico, em virtude do tempo, de forma bastante objetiva. Dentro do nosso primeiro aspecto, e acompanhando essa logística que a gente acabou de mencionar, ambiente de produção, preciso saber com o que estou trabalhando. Dentro desse processo, pessoal, para quem já assistiu em algum momento uma palestra ou um treinamento que eu já tenha feito para vocês aí em algum momento do ano, enfim, em alguma oportunidade que nós acabamos nos conhecendo, eu já falei isso daqui, ambiente de produção. E quando a informação é boa, vale a pena pecar pelo excesso, pessoal. Então, eu preciso ser bastante enfático, e seria uma hipocrisia da minha parte não mencionar isso daí de novo, que faz um sentido enorme conhecer o ambiente que nós estamos trabalhando.
para, de fato, entendermos as oportunidades e limitações, conforme eu já havia mencionado anteriormente. Para isso acontecer, nós precisamos passar por essas 3 palavras mágicas. Não vou me ater muito a isso, mas nós precisamos, de fato, ter um correto diagnóstico, e aqui precisamos pecar pelo excesso. Quanto mais informação, melhor, porque a informação vai me dar o subsídio que eu preciso para ter uma correta interpretação do sistema produtivo ou do ambiente o qual eu estou trabalhando. Dentro desse diagnóstico, pecando pelo excesso, levantando o máximo de informação possível, eu vou ter uma interpretação correta ou mais próximo da assertividade ou da representatividade do meu sistema, para, de fato, eu tomar as decisões em cima de uma interpretação correta. Esse é o raciocínio claro e muito objetivo. Nós não temos como passar por esse processo batido. Todos hoje que estão no processo de construção de ambiente de alta produtividade precisa obrigatoriamente passar por essa linha de raciocínio. Vou dar um exemplo de case de sucesso, ou caso de sucesso, pessoal. O SESB é um caso de sucesso nessa ótica. Por que eu digo isso? Para quem conhece um pouquinho o SESB, nós não temos um portfólio de serviços ou de produtos. O que nós vendemos? Vendemos uma perspectiva. Em cima do quê? Em cima de informações. Então, o SESB faz um diagnóstico muito bem elaborado, por sinal, dentro dos ambientes de alta produtividade, gera as informações e vende o quê? Perspectiva. Vende informações para o mercado. E diagnóstico hoje, gerando informações, pessoal, não deixou de ser apenas informação, hoje é dinheiro, você consegue movimentar isso. No sentido do SESB, é dinheiro de forma direta. Na ótica do produtor, é dinheiro de forma indireta. Por quê? Eu vou ter diagnóstico, informação, vou gerar interpretação, tomada de decisão, e de forma indireta eu vou aumentar a minha produtividade. Ou seja, eu atinjo a produtividade e automaticamente eu vendo a minha produtividade e eu vou ter dinheiro em cima de uma informação que eu gerei para tomar toda essa decisão de forma assertiva. Então, notem que é valiosíssimo isso. E futuramente vocês vão entender que muita gente vai procurar essas informações e automaticamente para desenhar o quê? Tecnologias, desenhar pacote de serviço, e aí é um mercado imenso. Dentro desse processo, sabendo do primeiro item que nós temos, que é conhecer o ambiente de produção, nós vamos partir para, de fato, o tamanho da oportunidade que nós temos. A partir do momento que eu estou conhecendo o meu sistema produtivo, o ambiente de produção, como vocês preferirem, eu já vou saber o tamanho da minha oportunidade. E o SESB também, automaticamente, de forma direta, a gente conhece o nosso tamanho da oportunidade produtiva. Seria, conforme eu já havia mencionado, uma hipocrisia da minha parte vir falar de ambiente de alta produtividade sem mostrar números. Então, vamos trabalhar o conceito. Contra fatos não há argumentos. Dentro desse processo, eu preparei um gráfico bastante ilustrativo. Nós temos média Conab desde 2008 até 2021, que é a safra que nós acabamos de passar, que é o período de história do SESB, desde o nascimento até o presente momento. Então, aqui nós temos os nossos anos safras, ou a nossa história em relação à produtividade de soja a nível de Brasil. Nós temos 2 patamares produtivos, Conab, que está inferior, e Top 10 SESB, que aqui eu estou considerando os 10 melhores produtores de cada safra, que é a média desses produtores. Nós podemos tirar alguma informação dentro desse processo? Sim, pessoal. Nós podemos entender que lá em 2008, nós tínhamos média Conab, um pouco mais que 40 sacas de soja por hectare. Média SESB chegou aí produtores com quase 80 sacas de soja por hectare. Estamos falando que produtores produzindo mais que o dobro daquilo que era constatado pela Conab na época. Se eu falasse para o meu pai, que é produtor, que tinha produtor produzindo 80 sacas de soja por hectare, provavelmente meu pai não acreditaria. Produtividades surreais, já quebrando paradigmas. Por isso que o SESB continua até hoje. Expectativa produtiva, ela deu uma estabilizada, mas ela continua ainda superando as expectativas safra após safra, ou se mantendo estável, ou aparecendo maiores tetos produtivos ou expectativas produtivas em diversos ambientes de produção. O que é ótimo para nós, porque isso daí se converte em oportunidades. Dentro desses números, pessoal, quando nós, cada ano safra, nós comparamos entre média Conab, média Top 10 SESB, fazemos a diferença, variou de quanto? De 34 sacas de soja por hectare
até 70 sacas de soja por hectare. Uma diferença na safra 14-15 de 70 sacas de soja por hectare, média Conab, em relação ao top 10 SESB. Ou seja, muito além essa diferença do que a média de muitos produtores hoje. E aí eu posso considerar a nível de Brasil como um todo. A média Brasil hoje não passa de 58 sacas de soja por hectare. Flutua entre 52 e 58 sacas de soja por hectare. Ou seja, mais do que a média Brasil. Em relação a esses números, além de média Conab, top 10 SESB, formou 2 patamares de produtividade. Temos diferenças que variam de 34 a 70 sacas de soja por hectare. Nós temos um parâmetro bastante interessante, áreas acima de 90 sacas de soja por hectare. Na safra 2008 e 2009 não tivemos nenhuma, mas mesmo assim fechou média quase próximo de 80. Nós tivemos aqui um primeiro rampante de 2009 até 2012, de forma bastante singela, começou a aparecer áreas acima de 90 sacas de soja por hectare. Da safra 2011 até 2016, tivemos um rampante um pouco mais significativo, áreas acima de 90 aparecendo com mais frequência, mas a partir da safra 15 e 16, nós tivemos um rampante linear e crescente, chegando na safra atual aqui, fechando com quase 400 áreas acima de 90 sacas de soja por hectare. Falo para vocês que nós auditamos esse ano 1.200 áreas. Dessas 1.200, 387 áreas acima de 90 sacas de soja por hectare. Mais de 30% das áreas auditadas do SESB acima de 90 sacas de soja por hectare. De fato, os produtores estão conhecendo o segredo das altas produtividades. E, sim, nós podemos falar que essas informações são de alta produtividade, ambientes que estão entregando muita soja por unidade diária. Quando ainda nós trabalhamos esse número, de todos os anos safras, os top 10 fecharam uma média de 105,6 sacas de soja por hectare. Média Conab, 51,1, e média da diferença entre SESB e Conab, 54,6 sacas de soja por hectare. Ou seja, de todos os anos, a média top 10 comparado com média Conab foi além da média que a Conab fecha, ou seja, elevada oportunidade produtiva. Note o tamanho da oportunidade que nós temos em mãos, praticamente dobrar aí a média que nós temos nacional. Mas vamos ser mais enfáticos e vamos ser de forma mais ampla. Eu não quero trabalhar apenas com os top 10 SESB. Vamos trabalhar agora com os anos SESB, mas de forma regionalizada. Todas as áreas auditadas do SESB. Produtividades variaram de norte a sul do Brasil, de 70 a 85 sacas de soja por hectare. Norte, 70, Nordeste, 85, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, podemos dizer que fechou média 80 sacas de soja por hectare. Quais foram os estados que mais colaboraram em relação a essas médias? Vamos pegar o caso do Centro-Oeste, que hoje é o mais o nosso contexto. Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Essa é a radiografia que nós temos do histórico dos anos dos estados que mais colaboram com essas médias. Mesmo contexto ou mesma interpretação para as outras regiões do Brasil. Vamos fazer um simples exercício da diferença SESB, agora com uma amplitude maior, em relação a Conab. Diferenças diminuíram um pouquinho, mas mesmo assim continuaram muito elevadas, variando de 22 a 35 sacas de soja por hectare. E aí, pessoal, nós definimos de fato o potencial de ganho produtivo para cada safra. Nós temos hoje, da média que nós estamos produzindo, considerando aí média Conab, fechando aí em 55 sacas de soja por hectare, podemos ampliar isso em mais 30%. E não é qualquer potencial. Grande parte desse potencial está em função do manejo. Então, o problema, de fato, está em nossas mãos. A solução está em nossas mãos, desculpe, porque essa oportunidade produtiva está em função do manejo. Manejo em relação a solo, a planta e aí automaticamente ao manejo propriamente dito. Vamos trazer o bode para dentro da sala, o que é ótimo, que isso aqui amplia nossas oportunidades. Dentro desse processo, e caminhando para a nossa logística de material, nós falamos do ambiente de produção, precisamos conhecer, nós falamos em relação ao tamanho da oportunidade, e agora nós vamos entrar dentro da lógica. Primeira lógica que nós temos, de fato, que desmistificar é para quem que nós trabalhamos. Nós trabalhamos por um outro ser vivo, mas esse ser vivo é a planta, e ela tem as suas necessidades
e as suas exigências, e uma lógica perfeita de funcionamento. Por que que eu digo isso? Porque a planta tem, sim, necessidades, e essas necessidades têm que obedecer determinada lógica de crescimento e desenvolvimento desse ser vivo. E nós precisamos ter ciência disso, pessoal, principalmente para oferecer a condição ideal para esse crescimento e desenvolvimento, e na hora que essa planta precisa, para de fato nós minimizarmos o máximo de estresse dentro desse processo. Porque quanto mais estresse ou mais pontos de estresse essa planta vai acumulando, menor o PMG, peso de 1.000 sementes, automaticamente menor vai ser a produtividade lá no final, porque eu gasto energia desnecessária para cobrir uma condição de estresse e automaticamente lá no final essa energia vai fazer falta. Dentro desse processo, primeiro item que nós temos que entender, se tivesse um fisiologista aqui, provavelmente ficaria muito bravo comigo, mas nós vamos resumir a nossa conversa. Entender o ser vivo, entender as suas necessidades. Fisiologicamente falando, eu preciso entender que essa planta ela vai precisar de água e nutriente. Para quem conhece um pouquinho da planta, e aí eu posso generalizar, as plantas hoje precisam de 80% a 90% em água. Precisa ter o quê? Estar túrgida, água no sistema. Automaticamente, de 90% a 96%, eu preciso de carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio, que vai perfazer aí 6% dessa planta, chegando a 96%. Os outros complementos, para completar os 100%, os íons, que são nutrientes essenciais, benéficos, tóxicos e neutros. Automaticamente fechamos a composição da planta. Então, água e nutriente é extremamente estratégico. Uma vez que eu tenho água e nutriente, essa planta começa a funcionar dentro da sua melhor performance. A transpiração é um processo simples, natural e precisa acontecer a todo vapor. Porque a partir do momento que nós temos transpiração, nós temos uma organela que chama estômago funcionando dentro da sua melhor performance. Ela está aberta. Quando ela está aberta, entra CO2, reagindo com a radiação solar, vai transformar compostos inorgânicos em composto orgânico. E aí nós chamamos do quê? De produtividade. Lógico que esse processo é governado por alguns outros fatores, como fotoperíodo, respiração, temperatura do ar, etc. Mas como nossa conversa não é fisiologia, fisiologicamente falando, de forma resumida, é isso que nós precisamos entender. Oferecer essas condições para a planta, para de fato nós transformar compostos inorgânicos em orgânicos. E a segunda lógica por trás desse processo é a construção gradativa da produtividade. Essa condição vai representar assertividade de manejo, e a assertividade de manejo de safra a safra vai fazer com que eu construa a minha produtividade. Eu não vou conseguir sair, pessoal, de 50 para 100 sacas de soja por hectare, mas eu consigo sair de 50 para 55, de 55 para 60 e assim sucessivamente. Então, há duas lógicas: entender para quem nós trabalhamos e as suas necessidades, que é a planta, e a segunda lógica por trás do processo, que nós vamos ter que construir a produtividade. Nós não conseguimos dar saltos muito grandes. Então, tenha o pé no chão. Ano, safra a safra, esse processo acontece. Dentro dessa logística, então, nós entramos na fase que mais interessa para nós, o grande start dentro desse processo. E aqui nós temos a primeira etapa, que agora a gente vai entrar dentro do quesito técnico. Porque até agora, pessoal, nós construímos nosso cenário de forma objetiva. Alguns pontos nós poderíamos ter dado mais ênfase, mas não é a nossa conversa aqui hoje. Temos que trabalhar de forma, vamos ser um clínico geral, né? Trabalhar de forma generalista dentro do processo, mas dando enfoque em alguns aspectos que de fato fazem a diferença. Primeira etapa do grande start é a construção do perfil do solo. E aqui, provavelmente vocês já devem ter escutado muito palestrantes, pesquisadores, professores, enfim, falar de construção do perfil do solo. É primordial para, de fato, a gente construir um ambiente de alta produtividade. É, de fato, a primeira etapa que nós precisamos nos atentar, e aí está muito linkado com o diagnóstico, pessoal. Preciso levantar o máximo de informação do solo para levantar o que é oportunidade, o que é benefício dentro desse processo e o que é limitante para, de fato, a gente corrigir. E esse processo de construção do perfil de solo passa por isso. Dentro desse processo, e partindo dessa ótica, diagnóstico, nós temos que levantar o máximo de informação possível para construir essa ótica aqui, que nós precisamos. Nós estamos em definição de novos níveis de nutrição
Mas aqui nós temos hoje de parâmetro dentro do SESB que nós consideramos como uma condição bastante favorável para solos de textura média. Agora o SESB está desenhando padrões para solos arenosos, solo de textura média, que é o que nós temos aqui hoje, e para solos argilosos ou muito argilosos, que vai mudar automaticamente um pouco os níveis de padronização. Mas o que nós temos hoje aqui padronizado é para solo de textura média. E o que nós temos como ideal? Primeiro aspecto é em relação à profundidade que nós estamos avaliando hoje. Disse para vocês que nós temos que pecar pelo excesso em relação ao diagnóstico. E aqui é o primeiro quebra de paradigma em relação a isso. Não trabalhamos mais com 20 centímetros. E eu não me canso de falar isso, pessoal, porque nós temos que ter uma vantagem competitiva dentro desse processo. E qual que é a nossa vantagem? Sabendo que raízes de plantas, independente da planta que está instalada no sistema, cresce muito além dos 20 centímetros, nós temos que ter, de fato, o olho clínico para mais profundidade. Então, ter superfície e ter subsuperfície diagnosticada. Por quê? Superfície, hoje, todas as ações que nós fazemos, vamos pegar um exemplo da correção do solo. Os primeiros 20 centímetros é onde a gente mais consegue impactar. E a subsuperfície desse solo, como que está sendo afetada, em que parâmetro que nós estamos. Então, precisamos sim entender, e só vamos entender a partir do momento que nós levantamos essa informação. E reforço, precisamos trabalhar hoje uma ótica mais subsuperficial, trabalhar profundidade. Dentro desse processo, colocar todos os aspectos do solo dentro do seu campo de visão, que é o segundo quebra de paradigma. Primeiro deles, nós estamos falando do aspecto físico. Aqui eu trouxe um exemplo, resistência à penetração, na unidade megapascal. O que nós temos que entender? Convertendo esse número para termologia técnica, a cada 1 megapascal que eu tenho no solo, eu sei que a planta precisa fazer 10 quilogramas força. Comentei com você lá no slide de logística ou de lógica que nós temos que entender, que é a planta, quanto menos estresse eu causar para essa planta, melhor ou mais bem desenvolvida ela vai estar, ou vai se relacionar com o sistema produtivo e vai gastar menos energia para encher mais grão lá no final. Então, o primeiro aspecto aqui, se eu tiver alguma camada compactada, eu vou ter gasto de energia durante todo o ciclo da cultura, porque é uma condição que eu vou ter que viver durante todo o ciclo da cultura, porque eu não consigo resolver esse problema quando a cultura já está instalada no sistema. Aqui nós temos um parâmetro, pessoal, resistência à penetração, que está dentro de um eixo ou de uma faixa interessante, abaixo aí de 1,5 megapascal. O SESB tem esse número de 1,5 megapascal como sendo um divisor de água, mas nós já temos ambientes aí que convivem com 3 megapascal e está produzindo acima de 80 sacas de soja por hectare. Mas o que está fazendo esse ambiente produzir dessa forma com esse nível de resistência à penetração? Rotação de cultura e a raiz fazendo um benefício maravilhoso dentro desse aspecto. Que sistema que está saindo bem nesse sentido? Soja, milho com braquiária, pastagem, algodão no sistema, diversidade de cultura, diversidade de raiz, causando todo um efeito positivo para conviver com esses parâmetros. Então, o primeiro aspecto dentro do nosso campo de visão é o aspecto físico, e aqui eu posso afirmar para vocês que é um solo que não tem impedimento físico. Então, eliminamos um problema ou diagnosticamos uma oportunidade. Um segundo aspecto, e aí nós vamos entrar dentro do aspecto químico, e aqui todo mundo pode fazer, o que está dentro da análise de rotina dos laboratórios, é, de fato, levantar o delta pH, que aqui a gente vê o tamanho da oportunidade desse solo em relação à capacidade de tampão. O que eu quero dizer, pessoal? Transformando isso daí em informações mais digeríveis ou mais fáceis de entender. É a diferença entre pH em cloreto de potássio menos água. Nós vamos ter resultados negativos e positivos. Nesse caso, nós vamos ter aqui resultado negativo até 1 metro de profundidade, o que é ótimo quimicamente falando. Solo que tem propriedades químicas mais interessantes, porque negativo atrai positivo, então vai atrair as bases do solo, potássio, cálcio e magnésio, que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento da cultura. Ótimo para nós quimicamente falando. Então, eu não tenho inversão de carga. Dentro desse processo de raciocínio químico, eu tenho um solo sem impedimento químico, porque eu tenho cálcio em quantidade bem distribuído, eu tenho fósforo em quantidade bem distribuído, tenho boro em quantidade bem distribuído, e poderia colocar um quarto elemento aqui.
Nitrogênio, que ajuda muito na primeira prioridade da planta, que é crescer a raiz. Mas eu não trouxe aqui na análise, até porque não é o nosso contexto. E nós temos pouco alumínio, porque o alumínio é antagônico e pejorativo para o crescimento do sistema radicular. Eu deixei de forma proposital em vermelho. Tenho cálcio, fósforo e boro, e não tenho alumínio suficiente para causar toxidez para o meu sistema radicular. Então, eu tenho um solo quimicamente sem impedimento e automaticamente favorecendo para o crescimento do sistema radicular. Completando nossa informação, eu tenho o aspecto biológico, embora, por último, não é menos importante, muito pelo contrário, faz um sentido enorme no ajuste fino do manejo. Vou dar alguns exemplos para vocês do benefício. Fosfatase ácida associado com a biodegradação do carbono. Desculpe, pessoal, beta-glicosidase associada com a biodegradação do carbono. Arisulfatase com a solubilização do enxofre e fosfatase ácida com a solubilização do fósforo. Ajuda na eficiência do aproveitamento do fósforo, ajuda no aproveitamento do enxofre e, além disso, ajuda a reciclar nutrientes, favorecendo aí para uma liberação lenta, gradual, mas que nós vamos aproveitar dentro do ano safra. Lógico, temos que ter cuidado dentro dessa biologia do solo. Hoje o SESB está indo para análise das enzimas e daquilo que de fato está produzindo essas enzimas, que são os micro-organismos, porque nós temos no sistema benéficos, micro-organismos benéficos e fitopatógenos, que podem causar malefício para o crescimento e desenvolvimento da cultura, principalmente doenças e pragas de solo. Dentro desse processo, pessoal, posso afirmar para vocês que esse solo está em quantidade, nutricionalmente falando, ideal nos primeiros 20 centímetros. A literatura me permite fazer esse comparativo. Abaixo dessa profundidade, não consigo fazer esse comparativo, mas usamos a engenharia reversa. É um solo que tem média de 89 sacas de soja por hectare, automaticamente, pessoal, eu posso aí afirmar que em subsuperfície, esses teores estão em quantidades interessantes, porque a média produtiva é extremamente elevada. Falamos do aspecto físico, químico e biológico e vamos abrir um pouquinho essas informações. Como que isso funciona na prática, né? Que de fato é o que fazer dentro desse processo. Preciso construir esse cenário aqui, trabalhar o perfil como um todo em superfície e subsuperfície. E quando nós vamos fazer o comparativo, notem aqui, crescimento do sistema radicular em profundidade. Área do desafio produzindo 122 sacas e uma área comercial com média de 78. Nós já notamos de cara que a distribuição da raiz acontece em superfície e subsuperfície, com uma diferença muito grande na subsuperfície, explorando o solo como um todo e abre nutriente durante todo o seu perfil. Quando nós comparamos desafio, crescimento de raiz com área comercial, nos primeiros 20 centímetros, nós temos 28% do volume de raiz. Já lá na área comercial, 54% do volume de raiz. Lá na subsuperfície, 72% de volume de raiz lá na área do desafio. E na área comercial, 46%. Automaticamente, pessoal, eu tenho uma raiz trabalhando mais em subsuperfície do que em superfície, automaticamente explorando o solo aí dentro da sua melhor performance. E quando nós fazemos um terceiro comparativo, comprimento de raiz, o desafio tem 2,2 vezes maior volume de raiz em relação à área comercial. O que isso converte para nós em termologia técnica? É muito mais raiz para absorver água, manter a planta túrgida, ter o processo de transpiração, entrar CO2, fazer toda aquela reação com luz, automaticamente transformar em compostos inorgânicos em orgânicos e automaticamente nos dar a produtividade que a gente precisa. Dentro desse processo, raiz em maior volume bem distribuída ao longo do perfil. É uma condição que nós podemos criar, sim, e automaticamente com assertividade de manejo. Dentro desse processo, no aspecto químico, e aí resumindo um pouquinho da nossa conversa. Por que eu trouxe aqui para vocês saturação por base? Porque dentro do aspecto químico, a gente fala saturação por base porque aqui faz um complexo de informações. Envolve toda a CTC do processo e automaticamente vai converter aí para mim na minha saturação de base. O que eu quero dizer, pessoal? Trocando em miúdos, eu estou comparando áreas com menos de 70 sacas de soja por hectare e áreas com maior que 90 sacas de soja por hectare. Em relação às áreas que estão produzindo muita soja por hectare, por unidade diária, em todas as profundidades de solo,
o V% está maior. Mas isso é nítido, mas nós temos muito mais informação para extrair dentro desse processo. Aí nós começamos a categorizar o solo. Vamos dar um pouco mais de estudo genético dentro desse processo. Áreas abaixo de 70 sacas de soja por hectare, nos primeiros 40 centímetros, eu tenho um V% médio de 38% e abaixo disso, 17% de média de V%. Ótimo. Caracterizando, eu tenho nos primeiros 20 centímetros um solo hiperdistrófico, não é ruim, mas poderia ser melhor. E abaixo disso daí, 20 centímetros abaixo, eu tenho um solo hipodistrófico. Quando nós vamos fazer esse mesmo raciocínio para as áreas acima de 90, o que nós temos? Nos primeiros 40 centímetros, nós temos um solo de 69% de V%. Quem conhece um pouco da cultura da soja, 70% é o que nós de fato cravamos lá para fazer a correção do solo, quem se baseia em V%. E em subsuperfície, uma média aí de 49%. Automaticamente, um solo eutrófico até 60 centímetros e um solo hiperdistrófico, que é a mesma condição de um ambiente abaixo de 70 sacas de soja por hectare, lá abaixo de 60 centímetros. Ou seja, a condição que eu tenho na subsuperfície para um solo de ambiente de alta produtividade é a mesma condição que eu tenho para um ambiente produzindo menos. Isso, para mim, pessoal, já automaticamente, no aspecto químico, já dá uma diferença enorme. Para quem entende um pouquinho da saturação de base, a gente vai abrir um pouco dessa informação. Dentro desse processo, podemos extrair um pouco mais de informação? Sim. Produtividades maiores que 90 sacas de soja por hectare, todos os ambientes abaixo de 40 centímetros têm V% acima de 30%. É mera constatação? É, podemos considerar dessa forma, mas é uma condição que eu gostaria de criar para o meu sistema produtivo. Dentro desse processo, nutrientes em maior quantidade distribuídos ao longo do perfil, o V% me mostra isso. E qual que é a pergunta que poderia surgir dentro desse processo? Como aumentar o V% em profundidade? Eu automaticamente provoquei isso, porque quando eu considerei o V% dentro do aspecto químico, o que eu quero dizer para vocês? O V% pode ser dizer um pacote geral. É uma radiografia muito boa do aspecto químico. Por quê? V% hoje é composto pelo quê? Por cálcio, magnésio e potássio, que são as bases do solo na CTC, certo? Então, já são os 3 elementos essenciais para a cultura. E a CTC é composta por esses elementos, mais quem? Mais hidrogênio e alumínio. Então, sabendo um pouquinho dessa teoria, como que nós aumentamos V% em profundidade? Se eu automaticamente aumentar cálcio, magnésio e potássio e diminuir hidrogênio e alumínio, automaticamente eu estou aumentando o V%. Então, quando eu quero aumentar a superfície, eu vou ter que automaticamente oferecer o quê? Calcário, gesso, para aumentar cálcio e magnésio, e automaticamente ainda eu tenho que diminuir hidrogênio e alumínio para aumentar os links dessas bases e me dar o maior V% dentro desse processo. Isso é um processo natural quando a gente intensifica a prática. Então, eu vou no superfície, subsuperfície corrigindo e automaticamente, com rotação de cultura e diversidade de raiz, eu aumento o V% em profundidade. Pessoal, fora isso, eu não conheço nenhuma prática que seja mais eficiente para aumentar V% em profundidade. Então, não tem reinventar a roda dentro desse processo, e sim fazer a prática correta dentro do sistema e dentro do período correto para que, de fato, a eficiência aconteça. Aspecto biológico, dentro desse processo, então, nós temos aqui diferentes níveis de produtividade, carbono orgânico total, considerando dentro do aspecto biológico, e nós temos o que, pessoal? Quantidades de carbono orgânico total, quando a gente pega abaixo de 60 centímetros, alto, médio, quando a gente considera como parâmetro de comparação, até 10 centímetros. Quando a gente pega produtividades acima de 100, nós estamos considerando de médio a alto e vai até 60 centímetros de profundidade. Quem que causa isso? Sistema radicular. E nós temos hoje áreas acima de 90, com no mínimo 3 culturas diferentes dentro do sistema. Então, isso é uma formulação que vem pronta de fábrica. E isso resulta numa melhor absorção, numa melhor qualidade de aplicação. Então, para a Corteva evoluir nesse segmento. Pessoal, tem um fone aberto aí. Desculpe, eu estava achando que era uma pergunta, eu vou continuar, eu até parei para ouvir, porque estava muito baixo o áudio. Não, talvez pessoal... seja, eu estou achando que era um fone aberto, mas... Tá, joia, não tem problema. Qualquer coisa, se tiver pergunta, pessoal, eu vou correr um pouquinho, até porque eu já estou avançando um pouquinho no tempo.
para, de fato, a gente passar pelo outro processo, que é a implantação e depois na condução da lavoura, de forma bastante objetiva, e aí automaticamente a gente abre para perguntas, tá? Que daí a gente já, de fato, faz um bate-papo geral. Dentro desse processo, então, considerando o carbono orgânico total, quem que hoje faz uma diferença enorme dentro do sistema produtivo? Diversidade de cultura. Eu disse para vocês agora há pouco que ambientes acima de 90 sacas de soja por hectare têm no mínimo 3 culturas diferentes dentro do sistema. Então, sim, precisamos trabalhar os conceitos de práticas conservacionistas dentro do processo. Nos ajuda muito a construir um ambiente de alta produtividade e criar ambientes responsivos para a tecnologia, o que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Dentro desse processo, e aí, pessoal, vimos análise de solo com campo de visão, aspecto físico, químico e biológico, alguns parâmetros direcionados do aspecto físico, químico e biológico de forma específica, que fazem uma diferença enorme dentro desse sistema de produção. E aí eu trouxe de forma provocativa um complemento dessas informações. Isso daí não estava dentro do nosso rol de bate-papo, mas eu acho bastante interessante, só para vocês entenderem como que funciona um pouquinho mais no detalhe. Primeiro ponto é entender a primeira prioridade da planta. Fisiologicamente falando, a primeira prioridade da planta é produzir raiz. Então, quais são os elementos hoje, a nível de solo, que mais colaboram para o crescimento do sistema radicular? Nitrogênio, cálcio, fósforo e boro. Quais são as práticas que, de fato, nós vamos oferecer nitrogênio dentro do sistema e que mais frequentemente esses produtores estão utilizando? Diversidade de cultura, matéria orgânica e adubação do sistema. Dentro dessa ótica, para cálcio, para fósforo e para boro. Quando nós abrimos um pouquinho mais essas informações, nós sabemos que cálcio vem através de calagem e gessagem. O que esses produtores hoje estão fazendo, ou quais são os números que nós temos por trás dessa prática? Calagem e gessagem, pessoal, já é um pacote de tecnologia muito bem formatado no mercado. Em comparação com outras tecnologias, é barato, já foi mais barato, mas ainda continua barato pelo tamanho do benefício. Peguei uma amostragem de 936 áreas. Dessas 936 áreas no Centro-Oeste, 65% aplicam calcário e 35% não aplicaram calcário dentro de um intervalo de 5 anos. Ponto. Dentro dessa ótica, quem aplicou calcário dos 65%, fechou uma média produtiva de 85 sacas de soja por hectare. Quem não aplicou calcário, fechou uma média produtiva de 79 sacas de soja por hectare. Podemos considerar aí uma diferença de quase 8% em relação à média produtiva. Dentro desse processo, pessoal, então nós já vimos que calcário é interessante para o sistema produtivo, principalmente o quê? Para melhorar as condições física, química e biológica do solo. Aí nós pegamos esses resultados desses produtores que aplicaram calcário, as médias produtivas por região, e automaticamente colocamos as doses mínima que esses produtores aplicaram, a máxima que eles aplicaram e a média que fechou para cada região. Então, notem que tem produtores, dependendo da região, vamos pegar o Centro-Oeste, que aplicou 500 quilogramas por hectare, ou 0,5 toneladas, e teve produtores que aplicou 12 toneladas. E, na média, fechou 2,5 toneladas de calcário por hectare. Note, pessoal, que correção de solo hoje é extremamente fundamental e os produtores hoje, para, de fato, construir ambiente de alta produtividade, pensando em solo, está passando por essa prática. E eu preciso, sim, passar por isso para melhorar a performance do meu solo e começar o quê? Fazer maiores ou melhores níveis de investimento. E aí nós vamos entrar para uma outra logística. Pegamos o fósforo como exemplo. Adubação de fósforo, que é a forma que nós vamos oferecer fósforo para o sistema. Como que funciona esse ajuste fino? A partir do momento que eu tenho um ambiente que foi corrigido, eu tenho que começar o quê? Oferecer fósforo para o sistema. Quem aduba fósforo e quem não aduba fósforo? Frequência de adubação de fósforo. 91,8% dos produtores aplicam fósforo e 8,2% não aplicaram fósforo dentro de um intervalo de 3 anos. Desse processo, da aplicação de quem aplicou fósforo, dos 91,8%, 79,6% aplicaram no suco e outros 20,4% aplicaram em outra modalidade, aqui grande parte em superfície. Dentro desse processo, já posso adiantar para vocês, produtores não estão trocando princípio científico por comodidade operacional.
Por que eu digo isso? Quando eu coloco no suco, eu tenho maior contato do nutriente com a raiz e melhoro o meu sítio de absorção. Para quem conhece fósforo, a dinâmica é bastante complicada. Automaticamente, aumentando a superfície de contato, eu tenho um melhor aproveitamento desse fósforo. Dentro desse processo, pessoal, para quem hoje corrigiu o solo, preparou o solo, aplicou fósforo no suco de plantio, manteve estável a quantidade de fósforo no solo, agora tem que pensar em quê? Em maior aproveitamento e liberação de forma gradual. Então, desses produtores que aplicaram no suco de plantio, ou que aplicaram fósforo, quantos, de fato, a média produtiva dos produtores que colocaram fósforo junto com outra tecnologia, ou melhor dizendo, aplicou fósforo no suco de plantio, mas com tecnologia embarcada dentro do fertilizante fosfatado. Aí, pessoal, a gente começa o ajuste fino. Eu preparei o sistema de forma básica e aí eu começo a colocar maior investimento dentro do processo. Então, para quem hoje aplica fósforo e o fósforo, que é a fonte que utiliza, tem alguma tecnologia embarcada, está tendo média de 81,4 sacas de soja por hectare. E quem aplica apenas fósforo sem tecnologia embarcada, fechou em 77,2 sacas de soja por hectare. Eu estou defendendo a ideia de aplicar fósforo com tecnologia embarcada? Não, pessoal, eu estou construindo um cenário de ambiente responsivo para que, de fato, você aumente o seu nível de investimento. Para que aconteça isso daqui, ó, maior eficiência de aproveitamento de fertilizantes e, com o tempo, você diminua a dose de aplicação, porque você vai ter um sistema que responde de forma muito mais positiva. Então, essa é a logística de construir um ambiente solo. E aqui eu peguei o fósforo como exemplo, mas nós passamos pelo básico antes, que era a correção do solo. Dentro desse processo, melhoramos físico, químico, biológico, trabalhamos de forma conjunta, multidisciplinaridade. Depois desse conceito básico e corrigido todos esses aspectos, entra o ajuste fino, que aí é o exemplo que nós demos do fósforo. E quando isso acontece, pessoal, automaticamente nós vamos ver esse comportamento aqui. Ó. Antes nós tínhamos uma diferença muito grande entre solo arenoso e argiloso. Hoje essa diferença está no máximo de 10 sacas de soja por hectare. Ou seja, hoje eu já não compro solo arenoso ou ambientes com solo arenoso mais barato do que solo argiloso, dependendo da região, porque praticamente é a mesma expectativa produtiva. E por que isso aconteceu? Ou está acontecendo? Porque quando você começa a ter assertividade dentro do processo, você começa a ter práticas intensivas e respeitando limitações. Dentro de que ótica? Diversidade de cultura, matéria orgânica, calagem, gessagem e adubação, pensando nos outros nutrientes que não vêm que não são oferecidos com essas outras práticas anteriores. Estou reinventando a roda? Não, muito pelo contrário. Eu estou apenas reforçando o que nós precisamos fazer dentro do sistema produtivo, que está dando uma diferença enorme nesses produtores hoje, quase 400 produtores que estão acima de 90 sacas de soja por hectare. Todos fazem isso. E automaticamente nós vamos estreitando cada vez mais a diferença produtiva entre solo, entre ambiente de produção, sempre respeitando sim as limitações. Passamos na construção do perfil do solo, vamos entrar no estabelecimento da lavoura. O que nós precisamos entender aqui, pessoal? De forma bastante objetiva, e grande parte de vocês estão passando por isso hoje. Mais 15 minutinhos, nós estamos caminhando para o final para abrir para as perguntas, tá bom? Dentro desse processo, nós temos algumas variáveis chaves. Material genético, hoje sabemos que os melhoristas genéticos fizeram um ótimo trabalho. Em curto espaço de tempo, nos ofereceram muitas opções de cultivares ou de material genético no mercado. Nós temos no Ministério da Agricultura mais de 1.700 materiais genéticos registrados hoje. Automaticamente temos também expectativa ou potencial produtivo, melhor dizendo, saiu de 2,5 toneladas por hectare para 6 toneladas por hectare. De fato, os melhoristas fizeram um ótimo trabalho. Dentro desse processo, sabemos que temos poder de escolha, que já é uma ótima vantagem. Qual que é o raciocínio lógico dentro desse processo? Responder qual que é o melhor cultivar para o meu ambiente de produção. Só vou conseguir responder se eu fizer do meu ambiente de produção testes ou experimentos em céu aberto. De fato, descobrir o melhor material genético que mais está adaptado e estabilizado para o meu sistema produtivo. E, em contrapartida, nós vamos ter que confiar
se caso nós não fizermos, né, para o outro lado, se nós não fizermos esse ambiente de produção, o nosso teste em céu aberto, como se fosse um experimento, nós vamos ter que confiar nas informações das detentoras do material genético, que em grande parte nós temos que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. Qualidade de semente, quase 99,9% dos produtores hoje trabalham com material genético ou qualidade de semente, desculpe, acima de 90% de germinação e vigor, ou seja, produtores mais exigentes e com razão, porque tem uma competitividade ou uma competitividade inicial muito mais pronunciada, quando eu tenho maior vigor e maior germinação. População de plantas e data de plantio, extremamente interessante a gente considerar isso daqui, porque a população de planta é o ajuste do ambiente de produção. Meu ambiente de produção hoje vai, de fato, definir qual que vai ser a população que eu vou trabalhar, solo menos fértil, mais fértil, solo com maior intensidade de pragas de solo, eu vou ter que ter cultivares com maior resistência, eu vou ter que também prever uma maior perda de plântulas iniciais, e assim por diante, pessoal, várias interpretações de acordo com as limitações que eu tenho do sistema produtivo. E a população de planta vai receber ou vai ter influência direta dentro dessas anuâncias. Data de plantio é quando eu vou expor o meu material genético para as condições ambientais e eu tenho que escolher a melhor janela para o meu ambiente de produção, e aí nós vamos ter um slide específico para isso que eu vou trazer, de fato, de forma bastante provocativa. Tratamento de semente, vamos resumir, uma palavra feia, mas ajuda muito, PNIC, proteção, nutrição, inoculação e co-inoculação. Quem não faz esse conjunto tem que passar por isso, porque ajuda muito a preservar o material genético, a preservar a qualidade de semente, por no mínimo 7 dias, que é quando eu tenho o processo de germinação aconteceu, emergiu, e aí a plântula vai sair do solo e, de fato, vai ter outros problemas que nós vamos ter outras preocupações também. Dentro desse processo, pessoal, proteção, inseticida e fungicida, nutrição, cobalto, molibdênio, níquel, e na parte de inoculação, o nosso famoso aí, brádio risóbio, e co-inoculação, o azospirilo. Fora isso, pessoal, é chover no molhado ou colocar mais complexidade dentro do processo. O que nós temos que garantir? Um bom tratamento de semente para preservar a qualidade da semente automaticamente. Adubação de base, nitrogênio, fósforo, potássio, basado, de fato, no solo, nas análises de solo. Aqui também não é segredo de estrado, muito pelo contrário. Hoje, quem faz adubação de sistema pode suprimir essa adubação, podemos conversar um pouquinho mais de detalhe a respeito dos benefícios disso, mas não vou me ater, até porque a gente vai passar de forma bastante objetiva aqui. E velocidade operacional, algo bastante batido, mas não vale a pena correr dentro do sistema produtivo. Muito pelo contrário, porque quanto mais eu corro, mais falha, mais dupla, stand pior, automaticamente a minha estratégia é diferente. Quando eu tenho um bom start de estabelecimento de lavoura, eu tenho todos esses parâmetros funcionando a meu favor. Então, eu vou ter uma estratégia diferente, potencializar a produtividade, porque eu comecei bem. A partir do momento que eu tenho algum ponto negativo dentro do meu estabelecimento da lavoura, a estratégia é diferente. É eu fazer manejo para diminuir perda de produtividade que eu já construí inicialmente. Então, a estratégia é o quê? A estratégia é o quê? Minimizar a minha perda e não potencializar a produtividade. Dentro desse aspecto, vamos dar alguma ênfase aí, principalmente no material genético. Aqui eu trouxe o Centro-Oeste de forma específica. Os 5 principais cultivares ou mais frequentemente utilizados dentro de cada região. População de plantas utilizada, PMG obtido e produtividade. Não quero que vocês utilizem esse material genético, não é minha intenção aqui. Eu quero que vocês entendam que nós temos poder de escolha e podemos trabalhar com diversos materiais genéticos dentro do nosso sistema produtivo, todos com uma ótima expectativa produtiva. Qual que é o grande X da questão aqui, pessoal? Eu marquei alguns cultivares em asterisco, porque foram mais frequentemente utilizados dentro de cada região, independente se o sistema é irrigado ou sistema de sequeiro. Mas o que nós precisamos notar? Que foi utilizado no estado do Goiás, o BMX Desafio, mais frequentemente. Quando a gente pega esse cultivar e compara com os padrões da detentora desse material genético, o que nós tivemos? Tivemos produtores trabalhando com média, menos 5% de plantas em relação ao que a detentora de material genético preconiza, ou está nos possibilitando de informação, e estão obtendo um PMG de mais de 12% em relação àquilo que é parâmetro lá da detentora do material genético.
Ótimo. Como que nós vamos saber com a população que a gente vai trabalhar? Fazendo, de fato, o experimento a céu aberto, para fazer esse ajuste fino de população de plantas. Mato Grosso do Sul, peguei o cultivar mais frequentemente plantado. Estão plantando menos 27% de plantas em relação à detentora desse material genético. E estão obtendo um PMG 24% maior do que a própria detentora teve como média. Ótimo, já parâmetros diferentes, já entendendo que cada contexto tem um sistema produtivo que exige condições diferentes. E para o Mato Grosso, dentro do indicado, 387 mil plantas, mas estão obtendo um PMG de 13% maior do que a própria detentora do material genético. Notem que nós temos para diferentes estados materiais genéticos diferentes, condições diferentes e obtendo ótimos resultados. Vamos conseguir isso, de fato, testando esses materiais no nosso sistema e definindo aqueles que mais têm adaptabilidade e estabilidade para o nosso ambiente de produção. E de forma geral, e aí considerando todos os resultados para o Goiás, Mato Grosso do Sul, número de áreas, que é a nossa amostragem, altitude desses ambientes, população de planta que varia de acordo com cada região e também muito em função da altura do ambiente de produção, PMG e produtividade. Então, nós temos aqui uma radiografia, de fato, bastante interessante de população e de produtividade e algumas nuances que acontecem dentro desse sistema produtivo. Então, não temos uma receita de bolo nas mãos. Nós temos que, de fato, construir cada cenário e cada ano safra é uma condição diferente. Dentro desse processo, temos mais alguma informação que a gente pode tirar? Sim, pessoal, eu disse para vocês lá que população de planta, data de plantio é extremamente estratégico. E aqui nós trouxemos alguma informação. Eu tenho, então, Centro-Oeste, que é a média de todas as regiões, tenho Goiás, tenho Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, cada um com uma cor de barra diferente, só para direcionar vocês na interpretação do gráfico. Mas o que eu preciso que vocês entendam? E tenho também as curvas de produtividade para cada para o Centro-Oeste, para o Goiás, para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, dentro de cada mês especificamente. Mês em relação ao quê, pessoal? Mês de plantio. Então, dentro desse processo, nós já entendemos de cara que, independente da região do Centro-Oeste, ou do estado do Centro-Oeste, a maioria está plantando em outubro e novembro. Ótimo, então é a nossa janela de preferência. E as médias produtivas estão lá em cima. Automaticamente é quando eu exponho minha semente, onde eu tenho menor risco climático ou de intempéries. Dentro desse raciocínio, população de planta, nós estamos trabalhando outubro e novembro com maior frequência de plantio e onde nós estamos tendo as menores populações de planta quando a gente compara aquele produtor que está plantando em setembro e plantando em dezembro. Lógico que nós já estamos trabalhando com uma condição que vai representar condições ambientais que a planta vai expressar o potencial produtivo maior. Automaticamente eu posso aí trabalhar com populações de plantas menores e automaticamente ter uma produtividade interessante. E em relação ao ciclo, nós temos um ciclo maior em relação àquilo que planta em outubro e novembro, quando a gente compara setembro e dezembro. Por que isso acontece? Provavelmente está muito ligado a aproveitamento de água, nutriente e a condução da lavoura, que vai o quê? Prorrogar o meu ciclo, principalmente mantendo a planta verde por mais tempo. Temos mais alguns números interessantes, vamos abrir um pouquinho mais essas informações. Quando nós pegamos o plantio, grande parte dos produtores aí, 63 mais 21%, vai formar 84% dos produtores plantando em outubro e novembro. Ótimo, já temos a janela de preferência para o Centro-Oeste. Dentro desse processo e construindo esse cenário, população de planta, quando a gente compara aqueles produtores que estão plantando em setembro, eu sei que eu estou trabalhando com uma população de planta 6% menos planta por unidade diária, automaticamente já ajustando que a minha população de planta para quem planta lá em outubro e novembro. Mas o fato de eu diminuir planta não automaticamente diminui a expectativa produtiva, muito pelo contrário. Eu vou ter plantas, unidade de plantas por unidade diária, que vão, no fato, expressar maior produtividade. E dentro desse cenário, nós temos o ciclo, e 5,6 dias a mais de ciclo para quem planta em outubro e novembro. Pessoal, para quem tem 5 dias a mais, nós vamos ter maior enchimento de grão, automaticamente maior expectativa produtiva. E isso sim se consuma, tá? Principalmente quando a gente começa a correlacionar PMG com um ciclo de plantio mais prolongado. Desde que você tenha plantas
que estão trabalhando ao seu favor e você tenha tido um manejo aí na condução da lavoura extremamente proeminente. E aí nós vamos entrar na nossa próximo item de conversa, condução da lavoura. Dentro desse processo, pessoal, nós temos que entender que nós temos fases bastante interessantes, que nós temos que tomar cuidado, e aí eu já listei aqui as principais. Quando nós colocamos a semente no solo, uma fase extremamente crucial é germinação. Preciso garantir o mínimo de água, que é 50% do volume da semente em água, para startar o processo de germinação, emergência e, de fato, formar a planta. No segundo momento, florescimento. Florescimento, pegamento floral e automaticamente não mantemos essa condição de forma favorável e evitar o máximo de estresse, para não termos abortamento floral e automaticamente também abortamento de vagem. Então, esse é um período crucial para o desenvolvimento da cultura da soja. E, por último, mas não menos importante, o enchimento de grão. Então, separamos a condição da lavoura dentro desse processo. E o que é importante nós entendermos? Dentro dessa logística de trabalho na condição da lavoura, nós temos pacotes tecnológicos muito bem formatados. Notem que inseticida, fungicida, nutrição, herbicida, bioestimulante, adjuvante, muito bem formatado no mercado, todos os produtores utilizando dentro de uma frequência bastante interessante. Biológicos, embora de forma isolada, mas, e por último, o pacote tecnológico implementado dentro do mercado, não é menos importante, porque ajuda muito no ajuste fino do manejo, desde que bem manejado ou empregado dentro do sistema produtivo. Qual foi o salto que nós tivemos na questão de produtos biológicos? 2016 e 17, 17, 18, 19, 20 e 20, 21, que é a atualização dessa safra. Praticamente pacote biológico aí, na mesma frequência de utilização de inseticida, fungicida e nutrição, e utilizando de forma, posso considerar, combo de tecnologia. O que é ótimo, nos dá um potencial a mais, uma oportunidade a mais para ajuste fino de manejo. Dentro desse processo, a gente divide a cultura da soja em fragmentos por estágio fenológico. O que é interessante nós termos em mente aqui, pessoal? A partir do momento que nós temos o pacote tecnológico, automaticamente nós conseguimos desenhar o que é feito em cada estágio fenológico da cultura da soja. Inicialmente falando, o que é mais frequente realizado? Controle de plantas daninhas. Então, nós estamos numa frequência de utilização de herbicida muito maior dentro desse processo. E quando nós comparamos áreas acima de 90 e abaixo de 90, acima de 90 utilizando menos herbicida. Estou partindo de um pressuposto de um ambiente mais estável, menor banco de semente de plantas invasoras ou plantas daninhas, conforme vocês preferirem a termologia, automaticamente eu já venho tendo assertividade de manejo. Dentro desse processo, nutrição, eu tenho nutrição desde o início da cultura até o final da cultura de forma muito mais frequente, quando eu comparo com ambientes que têm menor expectativa produtiva. Altas produtividades, práticas mais intensivas, eu preciso oferecer pelo menos o mínimo necessário de nutrientes para que essa planta não entre em estado de deficiência ou tenha as condições mais favoráveis possíveis. Dentro do processo de inseticida, desde o início até o final também, e aqui, pessoal, sempre no manejo preventivo, não reinventando a roda, e os produtores incluem mais um aspecto dentro desse processo, manejando de forma preventiva e associando com o quê? Com o hábito de crescimento ou de desenvolvimento da própria praga, que é aquela que tem maior impacto dentro do seu sistema produtivo. E aí existe uma lógica bastante interessante por trás, não vou me ater a isso, mas se tiver alguma curiosidade, podemos bater papo na hora das perguntas. E, por último, mas não menos importante, a fungicida. Todo mundo entendeu que precisa, de fato, manter o bacheiro. Estão fazendo fungicida lá no vegetativo. Mas não é somente manter bacheiro. Aqui, grande parte desse foco é, de fato, controlar os fungos necrotróficos que estão lá na palhada, mancha-alvo, septoiose, antracnose e por aí em diante. Mas, além do manejo, tanto de bom dia, alguém vindo de Brasília, quanto de fungicida, nós precisamos entender, pessoal, que é um manejo preventivo, e aqui o pessoal está usando combo de tecnologia. Posso já citar algum para vocês. Hoje, pacote de doenças de produtores com alta expectativa produtiva está utilizando sítio específico, podemos colocar lá os triazóis, carboxamidas, estribulurinas, estão usando os multissítios, clorotoluonil, mancozeb, oxicloreto de cobre, e estão usando também as morfolinas, que, por último, que entraram no mercado, mas não menos importante dentro desse combo anti-ferrugem ou anti-doença de forma geral. Então, os produtores usando esse combo de tecnologia
com vazão correta, com bico correto, com volume de cauda correto, com intervalo de aplicação correto e por aí em diante, ainda disso, se preocupando com condições ambientais. Notem a preocupação e a filosofia de trabalho muito bem implícita dentro desse processo. E abrindo um pouquinho mais as informações, nós trabalhamos herbicida, nutrição, inseticida e fungicida, e os biológicos, embora entrou numa frequência, eu não considerei ali ainda, porque nós não temos um posicionamento de biológico muito claro. Vocês poderiam me questionar isso, e com razão. O mercado está ajustando isso, mas nós vamos comentar os principais produtos que estão sendo utilizados. E dentro dessa ótica, pessoal, pensando em herbicida, em condições SESB, tá? Grande parte dos produtores fazendo manejo de dessecação, pré-semeadura e pré-emergência, aqui inicialmente na cultura da soja, e grande parte dos produtores fazendo até aqui em V3 também. Então, nós temos 2 momentos de controle de plantas daninhas dentro do sistema. Antes de instalar a cultura ou durante a instalação da cultura, mas sem preocupando com a fito para as plantas, e espera a planta sair de estágio de plântula, onde está muito mais suscetível a fito, e vai aqui em V3, antes de fato, do V3 a planta já se desenvolveu um pouco, então a gente já evita a questão da fito e não deixa seguir muito o fechamento da rua da planta e chegar a mato competição. Então, notem que tem pontos bastante estratégicos do controle de planta daninha. Só estou abrindo um pouco as informações, até mesmo para vocês entenderem a estratégia, o que esses produtores estão fazendo. E aí, os principais produtos utilizados nesses momentos de aplicação, antes da instalação da cultura, quando instalou a cultura, antes de fato de emergir, e automaticamente até no V3, cletodin, clorimuron, glifosato, cloxifop e macetapir. Enfim, algumas curvas de produtividade. Dentro desse processo, pessoal, podemos citar aqui cletodin, onde tem maior vantagem competitiva. Produtores aqui utilizando V3, V4 e melhorando a expectativa produtiva. Clorimuron, produtores que controlaram entre V2 e V3 provavelmente tiveram alguma fito e automaticamente controlaram aqui em V3 e V4, já tiveram uma expectativa produtiva maior. E assim sucessivamente, notem a particularidade para cada produto e automaticamente a necessidade de manter esses posicionamentos lá inicialmente na cultura falando. Nutrição, abrindo um pouquinho as informações, e aí trabalhando a fenologia da cultura, só para vocês entenderem o raciocínio desses produtores. Eles sabem o período de demanda, então existe uma logística por trás da nutrição, principalmente nutrição foliar, propriamente dito, e existe o período de maior demanda. Esses produtores também estão antenados a isso. Então, automaticamente, eles estão trabalhando a logística de aproveitamento da planta. E aqui nós vamos pegar 2 elementos de forma específica, potássio e zinco. Veja aqui a curva de maior demanda do potássio e de zinco, onde está especificamente. Dentro desse processo, como que está sendo alocado nutrição, pensando em manejo foliar. Então, quando nós pegamos, pessoal, o posicionamento desses produtos obedece uma lógica, a lógica de aproveitamento da cultura ou da planta de soja. E eu pedi para vocês gravarem potássio. Grande parte do potássio é aproveitado no vegetativo. Se nós vimos a curva de maior demanda, potássio começa sendo aproveitado no vegetativo. Um ótimo momento de incluir o potássio dentro de uma adubação foliar e automaticamente melhorando o aproveitamento da planta. Zinco, mesmo raciocínio, mas aqui uma oposição, né? 67% aproveitado lá no reprodutivo. Muito igual ao contexto do potássio, mas em períodos de exigência diferentes da cultura. Dentro do processo de inseticidas, os principais inseticidas utilizados hoje, e aqui numa ordem de frequência decrescente, não vou entrar em relação aos inseticidas, mas tanto para irrigado quanto para sequeiro, uma sobreposição de ingrediente ativo aí de 64% entre as categorias. Então, nós temos no mercado opções de inseticidas muito bons, e quem faz a performance do inseticida é lógico, os melhoristas, né, lá dos ingredientes ativos, mas nós lá no campo temos um papel crucial dentro desse processo. Então, nós temos poder de escolha dentro dos inseticidas para controlar as principais pragas hoje que estão nas nossas lavouras. Dentro desse processo, entrando na mesma ótica, mas para a doença, o uso de multissítios em diferentes estádios fenológicos, o que eu tenho como mensagem? Usando sítio específico, multissítio e morfoline. Multissítio, pessoal, é uma tecnologia extremamente interessante e a aplicação durante todo o ciclo, não só lá nas primeiras aplicações, tem dado respostas de eficiência muito maiores. E quando você associa multissítio com produtos de primeira linha, de sítio específico, mais nutrição
E também a questão de indutores de defesa ou de resistência, nós temos aí um manejo muito mais eficiente na parte de doença. Saímos de 60% de eficiência para quase aí 90% de eficiência se nós fizermos esse combo de tecnologia. Dentro do processo de biológicos, embora não está descrito lá no estado fenológico da cultura, das práticas posicionadas, até porque nós temos, sim, um receio de posicionamento desses biológicos, esses são os principais produtos biológicos utilizados no mercado para controle de pragas, de doenças, com combo com químicos, e também com outras tecnologias, como com rotação de cultura, e somado isso daí, formando um combo de tecnologia com os biológicos. Principais produtos, esses produtos hoje estão sendo utilizados dentro do sistema, estão dando maior resposta produtiva, principalmente quando eu tenho rotação de cultura, plantio direto, sem revolvimento de solo, e produtores que estão plantando entre outubro e novembro, condições ambientais favoráveis para os produtos biológicos. Quando eu tenho essas condições de ambiente, e eu tenho esses produtos que estão sendo utilizados, eu tenho uma maior resposta produtiva em relação a essa tecnologia. O que eu quero dizer para vocês? É o resumo da nossa conversa, pessoal. Quando eu preparo um ambiente para ele ser responsivo, e aqui eu não estou reinventando a roda, é o básico bem feito. Rotação de cultura, plantio direto, sem revolvimento, e plantio em outubro e novembro, que é a nossa principal janela. Eu uso biológico, combo com controle químico, por exemplo, eu tenho maior efetividade de controle e maior resposta produtiva lá no final. Dentro desse processo, fechando a nossa fala, filosofia de trabalho. E aqui eu separei característica do perfil do produtor, para planejamento, produção e gestão de negócio. Perfil acima de 90 sacas de soja por hectare de produtor e abaixo de 60. Quais são as principais diferenças? Planejamento, nós temos produtores fazendo muito mais pesquisa de campo e preocupado com qualidade de produto. Já disse para vocês lá atrás, faz um sentido enorme. Vamos pegar lá a pesquisa para definição de material genético. Produção, práticas conservacionistas, plantio direto, rotação de cultura sem revolvimento do solo. Gestão de negócio, produtores produzindo mais, tem muito mais governança e sucessão, investimento em tecnologia e também em capital humano. Notem que tem um parâmetro de manejo muito bem definido. E para finalizar, pessoal, filosofia de trabalho, às vezes, pensar fora da caixa pode ser uma ótima estratégia, tá? Então, tudo que nós falamos aqui hoje não foi para aumentar nível, não foi para aumentar custo, e sim para, de fato, despertar curiosidade e, de fato, opções de manejo para que a gente possa ajustar o sistema produtivo da melhor forma possível. Fico à disposição para as perguntas, decorri um pouquinho do tempo, mas estou à disposição de vocês, tá bom? Eu vi que já tem algumas perguntas aqui no... Tem uma pergunta na caixa aí. De trazer uma radiografia do sistema produtivo como um todo, tá? Lógico que eu corri um pouquinho, até mesmo em função do tempo, que a gente tem que bater um papo, tirar as dúvidas que de fato surgiram dentro desse processo, mas notem que a logística nossa de conversa aqui não foi para complexar o sistema produtivo de vocês, muito pelo contrário, foi para facilitar e otimizar aquilo que nós temos hoje de pacote tecnológico para ter maior resposta produtiva. Lá no final das contas, quando eu comprar uma tecnologia, não ser custo, e sim ser investimento. Pessoal, se eu conseguir passar essa mensagem para vocês, eu já fico muito feliz. Então, em suma, é isso. Não sei se tem alguma pergunta da parte de vocês, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Se o pessoal já tem uma pergunta aqui. Em relação a ciclo, você vê mais produtividade nas sojas de ciclo longo ou você acredita que as precoces pode ser ou inferior por causa do ciclo ou não tem nada comprovado? Uma ótima pergunta. O que eu tenho hoje? Dependendo do sistema produtivo, ciclo, para mim, é extremamente estratégico. Ciclo, cultivares precoces, médios ou tardio, vamos separar nessas três categorias. O que eu tenho que ter em mente, principalmente? Cada produtor tem o seu propósito. Eu vou trabalhar um ciclo precoce, mas pensando que eu vou ter uma cultura de interesse comercial lá na cultura de inverno ou na segunda safra. Automaticamente, uma cultivar precoce instalada nesse sistema produtivo pode fazer uma diferença enorme, porque eu vou colher dentro de uma janela interessante, para permitir uma janela de plantio interessante, para aproveitar recursos ambientais interessantes,
principalmente pensando em pluviosidade. Essa é a logística que a gente trabalha dentro do sistema produtivo. Dentro desse cenário, pessoal, cultivares precoces, qual que é o manejo? Tem alta expectativa produtiva. Nós fechamos em cultivares precoces, nos produtores que trabalharam com essas cultivares, 82 sacas de soja por hectare de média. Ou seja, então, por mais que eu tenha menos dias de ciclo, não diminuiu a expectativa produtiva. Mas os produtores têm o pé no chão no sentido do quê? Que se eu errar no manejo do cultivar precoce, eu não tenho tempo suficiente para esse cultivar recuperar o meu erro de manejo. Então, é muito mais eu arriscado plantar um cultivar precoce do que um cultivar médio tardio, porque eu tenho que ser muito mais assertivo. Esse é o contexto que nós temos que considerar dentro dessa pergunta. Se eu tenho isso daí em mente, automaticamente eu tenho que ter um planejamento muito bem feito, principalmente para evitar esse erro aí no manejo durante a condução de cultivar precoce. Mas a expectativa produtiva não perde em nada de cultivares de médio tardio. Disse para vocês que os melhoristas fizeram um ótimo trabalho, de fato fizeram. Trabalharam opções de cultivares, e tanto para determinado quanto para indeterminado, e também para ciclo precoce, médio e tardio. Então, nós temos opções aí dentro desse leque. Médio tardio nos dá uma vantagem competitiva melhor, principalmente aí me dá uma possibilidade, não vou dizer errar, mas é um contexto errado que a gente tem que evitar isso. Se eu errar, essa planta tem uma probabilidade de recuperar um pouquinho mais fácil, e automaticamente me dá aí uma vantagem competitiva ou uma gordurinha a mais aí para recuperar a expectativa produtiva até o final do ciclo com assertividades de manejo sobre essa falha que eu tive lá inicialmente. Pessoal, fiquem muito à vontade de fazer questão. Às vezes eu deixei de comentar alguma coisa também, não está no nosso conteúdo de abrangência aqui, mas fico à disposição para responder. E o Marcelo, enfim, fiquem muito à vontade, eu estou à disposição de vocês. Bom, Marcelo aqui. Devido ao aumento do custo aí dos herbicidas, principalmente do caso do glifosato, e até mesmo a falta desse produto, né, é muito provável, até por força de plantas resistentes, né, de que os agricultores vão lançar mão, talvez, de produtos que foram usados há mais tempo atrás, como o próprio, na pós-emergência, né, o clorimuron, o Famesafem, até o próprio Mazetapir. Não parar de ser usado, mas diminuído. Você vê isso como alguma coisa limitante de produtividade? Eu vi que você mostrou um slide ali. Ou dá para adequar, ajustar sem muito problema aí? Excelente pergunta, Marcelo. Concordo e assino embaixo com a sua colocação. Hoje, nós estamos passando, e aí, pessoal, em grande parte, os nossos fornecedores que sofrem influência direta e indireta da matéria-prima que vem do exterior. Então, faltou produto no mercado. Sim, faltou produto no mercado. Está difícil encontrar alguns produtos no mercado. E encontra, está caro ou demora para chegar e não vai chegar em tempo hábil, a gente perdeu o time lá. Marcelo está coberto de razão. O glifosato é um exemplo clássico disso. Quando você pega a curva do glifosato, Marcelo, nós vamos pegar lá em 2016. Nós tínhamos acabado de lançar cultivares, um pouco antes, né? Lançamos os cultivares RR, começamos com a utilização exponencial do 2,4-D dentro do sistema produtivo, o glifosato, de forma geral. Automaticamente, começamos a aumentar 2016, 2017, 2018, 2019, e 2019 para 2020 caiu a utilização. Por quê? Porque não tinha produto no mercado. Mas o que aumentou a utilização em contrapartida? E aí, provavelmente, foi uma válvula de escape, ou das companhias para fornecer para os produtores ou para os consultores que estão lá na ponta, porque não tinha no mercado, né, o glifosato. Entrou o cletodin, entrou o diclosulan, né, se não me falha a memória, e entrou o aloxifop dentro do mercado. Mas diminuiu também o clorimuron, o Mazetapir, porque também faltou no mercado em algumas regiões do Brasil. Então, quando você acompanha essa tendência de herbicidas, essa é a radiografia que a gente tem. Prejudicou? Para aquele produtor que estava acostumado a trabalhar com glifosato, por exemplo, o manejo é diferente, por exemplo, do cletodin, do diclosufulan, principalmente com plantas estressadas ou menos estressadas, radícula alta, radícula baixa, e aí vai ter que, de fato, o produtor e o consultor vai ter que usar um pouquinho mais as informações a seu favor, e aquele
canal de distribuição, ou até mesmo um representante técnico de venda lá da companhia, vai ter que munir o produtor de mais informação, principalmente para fazer esse ajuste de manejo, porque senão, sim, vamos causar fito, ou vamos perder o time de controle, ou automaticamente o mato competição vai acontecer e aquele manejo preventivo a gente vai perder. De forma bastante resumida, viu, Marcelo? É dessa forma que eu vejo. Tranquilo. Obrigado, João. Imagina. Pessoal, mais alguma pergunta? Fiquem muito à vontade, tá? A gente aqui, embora eu coloquei uma apresentação, não é nem uma palestra, não é nem um treinamento, é mais uma discussão entre amigos, tá? Eu gostaria que vocês enxergassem dessa forma. E eu venho aqui de muito bom grado, principalmente para compartilhar informação e colaborar dentro do contexto produtivo de vocês, tá? E fico à disposição também, meu contato estava lá no final da apresentação para responder vocês algumas perguntas que vocês não lembraram por algum lapso agora. E, Marcelo, por alguma virtude, algum produtor ou consultor que assistir essa gravação no segundo momento, pode passar o meu contato, eu tenho o maior prazer de responder. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder em função do nosso trabalho do dia a dia, né? Mas tarda, mas não falha. Vamos pensar dessa forma. Tranquilo, João. Tranquilo, João, na hora. Excelente. O pessoal já está querendo dormir para aplicar amanhã cedo já tudo que eu Eita, vi. mas também ninguém merece, né? Quase 9h30. Alguns já jantaram, outros não jantaram, outros já estão com o pé na cama. Aplicar não, mas plantar é certeza, que choveu. Absoluto. Absoluto. E o plantio, sim, exige muita atenção, né? Tem que estar descansado de fato. Eu acho que é um processo aí, é um bom start. E aí, já usando um pouquinho da minha fala, né? O plantio, todo aquele planejamento que nós fizemos antes do plantio, todas aquelas variáveis que nós temos que tomar cuidado, e é agora que a gente define nossa expectativa produtiva. No sentido de, se eu começar bem, o pretexto meu de eu terminar bem relativamente muito grande. Se eu começar de forma equivocada, automaticamente eu vou dar um tiro lá no pé, né? Então, quando eu começo bem, a estratégia é potencializar a produtividade. Quando eu começo de forma equivocada, eu tenho uma ruim plantabilidade, a minha estratégia é minimizar a perda. Então, o nosso amigo aí estava conversando. João, qual foi a produtividade maior do SESB até hoje? Até hoje, nós tivemos uma produtividade de 149 sacas de soja por hectare. Acima das 140 sacas de soja por hectare, Marcelo, nós tivemos 2 episódios. Uma de 143 e uma de 149, aconteceu nas regiões dos Campos Gerais, lá no Paraná. E qual que você acha que é o verdadeiro desafio aí? Onde vamos chegar? Na verdade, é uma conjunção de fatores, né? Seria até, como eu vou falar para você, uma hipocrisia da minha parte, colocar essa eficiência produtiva dentro de um único fator. De acordo com alguns fisiologistas, antes da minha resposta, Marcelo, dizem que o sistema produtivo tem mais de 70 fatores que a gente precisa se preocupar. Em suma, pessoal, desculpe o termo, nós estamos fodidos se for cuidar dos 70 fatores, que eu acho que eu não sei quais são esses 70, disseram que tem 70, sabemos que tem os principais, e os principais, sim, nós temos que nos preocupar. E aí, dentro desses principais, e quando eu falo para você que é um combo de fatores que vão agir em prol da produtividade, né, que vão estar lá convergindo para alta produtividade, coloco para você clima, solo, planta e o manejo propriamente dito. E aí, em particularidade, Marcelo, 50% do sucesso da nossa lavoura está em função do clima no start de ambiente de produção. Os outros 50% está em solo, planta e manejo, que são fatores que nós temos ação sobre eles. Mas se nós tivermos uma assertividade relativamente grande e nós crescermos essa assertividade ao longo dos anos safras, eu vou aumentar os 50% onde eu tenho ação, que é solo, planta e manejo, e vou mitigar o efeito dos 50% que está em função do clima. Isso aí nós chamamos de compensação de manejo em relação ao clima. Então, eu vou melhorar a minha efetividade de manejo dos fatores que eu tenho ação e vou diminuir a influência do clima, de 50 para 45, de 45 para 40, e assim sucessivamente. A partir do momento que eu consigo isso,
eu consigo estabilidade produtiva. Então, eu consigo ter uma expectativa produtiva maior e quando isso converge de forma 100%, vamos colocar 100%, tá? Em prol da produtividade, eu vou ter essa alta expectativa, o alto teto produtivo de 140 para cima. Clima, solo, planta e manejo. Agora, quando eu não tenho um clima muito favorável, mas eu tenho uma assertividade muito grande nos outros 50% de solo, planta e manejo, que é onde eu tenho ação sobre eles, eu automaticamente eu vou fazer com que essa lavoura esteja mais blindada e vou suportar uma condição de estresse, por exemplo. E aí a gente trabalha aí no contexto de equilíbrio do sistema produtivo. Tá ótimo, você tá jogando bridge. Pessoal, eu fico à disposição de vocês. Sei que eu já estou com o pé na marmita de quem não jantou e também segurando aí a noite de vocês para aproveitar com a família. Mas, de qualquer forma, tá, Marcelo? Como eu vou me considerar de casa, tá? E vocês também de casa, fico muito à vontade para um segundo momento responder qualquer indagação que possa surgir aí. E ajudar dentro do contexto de cada um, pessoal, para a gente ter uma ótima safra aí, 21 e 22, que eu acho que é o que todos estão pleiteando. Bom, então só agradecer a todos que aqui vieram, né? Contribuíram e abrilhantaram a live aqui do Dr. João, né? E tá aí lançado o desafio, né? Se não os 300, os 140, pelo menos, por enquanto, né? Boa safra a todos. Obrigado aí aos amigos que revemos aí, né? Prestigiaram. Alguns não conseguiram entrar, mas vai estar à disposição. Depois a gente vai compartilhar aí. Esse material ele não é eterno, mas tem uma validade longa. Mas muito bom, Dr. João. Um ótimo comentário, Marcelo, que você falou. Não é eterno, mas tem uma validade. E na agricultura, pessoal, só reforçando o que o Marcelo colocou, dificilmente a gente vai encontrar números absolutos. Então, cada ano safra, a gente quebra esses números absolutos e gera uma nova expectativa, ou novos parâmetros que nós temos que seguir. Então, vamos ficar atentos aí, porque valores absolutos na agricultura dificilmente a gente vai encontrar. Por isso que é importante essa troca de informação, e a iniciativa aí da Cultivar é ímpar dentro do processo. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite, e obrigado para vocês que nos acompanharam até agora também, viu, Marcelo? Eu acho que eu tenho que ser bastante caloroso dentro desse agradecimento. Boa noite, então. Obrigado pela participação, foi muito bacana. Fez todo sentido para mim, mesmo eu estando bem longe, um pouquinho longe da agricultura, né? Beleza. Mas tudo a ver, cara. Aquele negócio, né? Não adianta, não é salto, né? Tem que ir construindo devagar o negócio. E é por aí. Até mais, pessoal. Valeu, abraço. Pessoal. Bom descanso. Boa noite, sucesso, boa